Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Meus irmãos, é um prazer estarmos juntos aqui em mais uma transmissão, iniciando agora. É necessário aí alguns instantes aí para os irmãos irem acessando. Vou aproveitar esse momento aqui para compartilhar o link. Nós usamos sempre a nossa página do Facebook. Eu recompartilho no perfil da igreja, a igreja tem um perfil, e também nos grupos da igreja, no WhatsApp, e quem desejar compartilhar nos ajuda bastante para aumentar o alcance aí da nossa transmissão. Nós ainda estamos fazendo esse trabalho remotamente, eu estou fazendo de casa ainda. Pela manhã nós estamos reunidos em culto solene, culto público, mas por enquanto o conselho ainda não entendeu que devemos voltar para poder fazer esse trabalho presencial, né? Aqui na igreja nós temos a escola bíblica pela manhã, antes da pandemia a escola bíblica era pela manhã e o culto à noite. Então nós invertemos, o culto está acontecendo pela manhã e aqui nós estamos em escola bíblica à noite. Então, até segunda ordem a gente vai trabalhar com essa perspectiva aí. E peço orações aí para que a gente possa, no momento certo, também poder voltar ao nosso trabalho presencial. Irmãos, quando vocês forem chegando aí, eu peço que os irmãos possam já deixar sua saudação e também nos dar aí um feedback aí, está tudo ok com o som. Compartilhar agora no WhatsApp aí o nosso link da aula. Então, os irmãos vão aí nos ajudando aí para a gente poder fazer o trabalho. Ok? Boa noite aí os irmãos que já chegaram, irmã Mônica, irmã Arlaine, irmã Zuleide, boa noite, graça e paz. Vamos dar aí mais alguns minutos aí para os irmãos encontrarem a transmissão. Irmão Marcos aí, bem-vindo. Irmão Del Reis. Irmãos, vamos orar. Vamos fazer oração, já para a gente começar aqui o nosso trabalho. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar o capítulo 3 da Confissão de Fé do Decreto Eterno de Deus. Nós vamos encerrar essa questão da eleição, o assunto do capítulo 3, e também trazer aplicações práticas dessa doutrina, como é que ela se aplica à nossa vida. Certo? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra. Te agradecemos por esse dia agradável que o Senhor nos dá. Podemos já te adorar como igreja, publicamente. E agora também queremos aprender mais do Senhor. Ter essa instrução da Tua Palavra. Abençoa, Pai, a nossa igreja local, cada membro. Fortalece, ó Deus, a fé de cada um. E usa, ó Deus, esse conteúdo para a Tua glória, que não seja meramente um conteúdo intelectual, mas que o Senhor possa aplicar ao coração pelo Espírito, fortalecer a fé, alegrar, que essas verdades venham trazer alegria espiritual, humildade, diligência em servir ao Senhor. Abençoa, Deus, o Teu trabalho aqui, a nossa igreja,
Também aqueles que nos acompanham aí online, amigos, visitantes, pessoas que têm se interessado, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu reino aqui entre nós, aqui em Alagoinhas. Abençoa, ó Deus. Que o Senhor esteja também atraindo pecadores para o Senhor e que tão somente o Teu nome seja exaltado na vida da Tua igreja, nesses tempos difíceis, que o Senhor se agrade em nos usar pela Tua misericórdia. Nos abençoa, Pai. Dá-nos graça, é o que pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, nós então estamos aí a nossa aula aí, né? Transmitindo a nossa aula. Aula 16 do Decreto Eterno de Deus. Aula final nesse assunto. Temos aí alguns livros que eu vou usar aqui nessa aula. Esse é um livro do pastor Paulo Anglada, Só lhe deu glória. Né? O Sola Escritura eu usei no capítulo 1 da Confissão de Fé, que trata da Bíblia. E esse é um outro livro do pastor Paulo Anglada, Só lhe deu glória, o Ser e as Obras de Deus. Então esse livro ele vai tanto nos ajudar nessa aula de hoje e também algumas aulas futuras sobre a criação, a providência de Deus. Também tem esse livro aí, eu tenho ele no Kindle, naquele dispositivo da Amazon. Também uma exposição da Confissão de Fé de Westminster de Robert Shaw. É um material em inglês aí que a gente usa. Esse aí eu já mostrei, o Guia de Estudos da Confissão, né? Os irmãos já conhecem, e também a Confissão comentada por Alexander Archibald Hodge. Certo? Então já oramos, eu vou ler o texto da Confissão, nós vamos estudar apenas essa sessão hoje, a sessão 8 do capítulo 3. Eu vou ler o texto, nós vamos ler os versículos, depois vamos expor essa sessão aí. Né? Então, Deus abençoe a nossa aula hoje aí, vamos nos concentrar nessa sessão 8. O que é que diz a sessão 8 do capítulo 3? Diz assim, a sessão 8 da Confissão de Fé, e depois leremos as referências bíblicas. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Essa sessão, irmãos, ela é muito importante porque essa doutrina ela causa muita aversão nos homens que acusam essa doutrina de diversos modos, né? E atacam. Já ouvi falar, isso é doutrina de demônios, né? Isso é um absurdo, essa doutrina. Então, isso não é apenas hoje. Já naquela época haviam objeções, né, à doutrina da eleição, e isso causa realmente reações nas pessoas. Então, nós vamos aprender hoje qual é o modo correto de nos aproximarmos dessa doutrina e como é que isso, o que é que isso tem a ver com a nossa vida, como é que isso muda nosso modo de proceder. Tá? Então, essa doutrina é importante e nós vamos ver isso hoje. E como é que devemos vivenciar essa doutrina de modo espiritual, de modo prático? Antes de passarmos a expor isso, vamos ler os versos aí que são citados, né, na Confissão de Fé. Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode, porventura, o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Então, diante das reações, né, Paulo já lá em Romanos 9, 20, diante das reações, porque muitos dizem, é injusto, Deus é injusto. Se Deus escolhe, então, esse Deus é um Deus muito mau, injusto, né? As pessoas pensam. Claro que isso é um erro, né? Mas Paulo diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem é o homem? Romanos 9, 20. Essa doutrina produz adoração. Romanos 11, 33. Sempre a doutrina da eleição
ela desemboca em louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, Paulo irrompe em louvor. Essas palavras que falam aí dos atributos de Deus, a sabedoria, os seus juízos insondáveis, inescrutáveis, os seus caminhos, isso aí é uma palavra de louvor, de adoração. Né? Diante dessa soberania, dessa maravilha, dessas verdades reveladas de que temos um Deus santo e soberano, a resposta é o culto, adoração, louvor. Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. A verdade do decreto oculta pertence ao Senhor. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, está revelado, então é para nós. Então, a doutrina da eleição está na Bíblia, então podemos fazer uso dela, ela está ali, é do propósito de Deus que aprendamos dessa doutrina. 2 Pedro 1,10, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Efésios 1,6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E etc. aí, tem outros textos, né? Os irmãos estão vendo em tela aí, né? Outros textos aí, como Romanos 11, né? 5-6, Romanos 11:20, né? Que está aí na tela, falando da eleição, né? Paulo diz aí, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Veja aí, Lucas, muito interessante esse texto, Lucas 10:20. Lucas 10:20. Olha o que Jesus diz aos discípulos aí, maravilhoso, não é isso? Os discípulos estavam fazendo milagres, expulsando demônios, curando, né, pessoas cegas, pessoas paralíticas. Aí Jesus diz assim para eles, Lucas 10:20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Lembra do livro da vida lá? Né, que já falamos aqui. Então, ter o nosso nome escrito no livro da vida, ser um eleito, ter as evidências, o fruto da eleição, nos alegra muito mais do que se pudéssemos expulsar vários demônios, fazer dons de cura. Né? Então essas coisas ali são extraordinárias, mas a nossa alegria não é que fazemos milagres, porque alguns que fizeram milagres não eram eleitos, como Judas e outros. Então, mais alegria nós temos porque temos aí a graça salvadora operando em nosso coração. Ok, então esses são os versos aí. Nós vamos entrar agora na exposição. Né? Então vamos aí caminhar no assunto. Devemos reconhecer que a predestinação é uma discussão teológica difícil. Ainda assim, não podemos evitar o assunto. Então, irmãos, não devemos falar desse assunto como se fosse algo fácil, com orgulho, né, com atitude soberba, né, nos achando melhor do que aqueles que ainda não entenderam, né, esse mistério, esse alto mistério revelado, é um mistério revelado da predestinação. Então, a confissão de fé reconhece, né, que devemos ter uma atitude reverente, humilde, diante do assunto. Então, essa é a postura reformada. Não é uma postura de zombaria, não é uma postura, né, irreverente, para vencer um debate, para humilhar ninguém. Né? Não é esse o propósito da doutrina da eleição. Então, devemos reconhecer que é um assunto bem difícil, que mexe com os sentimentos, né, dos homens, nossos sentimentos. Porque o homem é acostumado a pensar
em termos de que Ele está no controle da sua vida. Né? E aí nós dizemos, não, Deus está no controle da nossa história. Que há uma responsabilidade humana, o homem faz planos. Mas no final, a vontade de Deus prevalece. No final, quem conduz os passos do homem é Deus. E que há um propósito de Deus que inclui o estado eterno dos homens. Perdão, irmãos. Então há um propósito de Deus que inclui, né, o nosso estado eterno. Então, muita gente, diante da dificuldade do assunto, prefere evitar. E, inclusive, quando eu fui pregar um sermão na época que eu estava sendo avaliado, com vistas ao ministério, eu estava sendo avaliado, né? Sermão de prova, um dos sermões de prova que eu preguei sobre Esaú e Jacó, lá em Gênesis. E falando da eleição, né? E é muito claro na vida de Esaú e Jacó a questão da eleição. E um pastor me disse, olha, eu não prego isso na minha igreja, pastor presbiteriano. Então, vejam que há pessoas que evitam o assunto da predestinação. Acham que isso vai afastar as pessoas, não é um assunto agradável, é um assunto polêmico, é um assunto difícil. E nós reconhecemos isso. Mas, irmãos, nós entendemos que não é um assunto a ser evitado. É um assunto a ser tratado da maneira correta. E a Assembleia do Westminster reconhece isso, esse perigo. Né? Então, voltando lá, só para a gente enfatizar aí, ó, vejam aí, a maneira que a Assembleia trata, né? A doutrina desse alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Né? Então, devemos nos aproximar destas verdades com toda reverência, né? Atendendo à vontade revelada de Deus, buscando, né, a evidência da nossa vocação e eleição. Então, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, essa doutrina é útil. A Assembleia reconhece isso também. Então, este é um alto mistério que deve ser tratado com especial prudência e cuidado. Rod, eu usei o trabalho de Rod, né, o livro, e outros livros aí que eu já citei, então ele diz lá no livro dele: com frequência essa doutrina é usada indevidamente. Essa doutrina é muito abusada, né, muito usada de modo equivocado. E aí, é por isso que nós devemos ensinar, né, desejar que ela seja ensinada corretamente, biblicamente, né, e orar para que isso aconteça. Né? Nós vamos ver que isso é muito importante para a igreja. Então nós aprendemos que Deus é soberano na distribuição das suas graças. Deus é soberano. As pessoas não têm dificuldade em entender isso. Só que quando a gente fala da salvação, aí não, aí Deus tem que, ele é obrigado, né, a tratar todo mundo igual. Ele é obrigado. Para ele ser justo, muitos dizem que ele tem que dar a mesma oportunidade para todos. Mas nós aprendemos que Deus é soberano na distribuição das suas graças. Nós aprendemos também que Deus se revela por meio dessa doutrina. Romanos 9:20 nós citamos aí. Quem é o homem para discutir com Deus? Vimos aí Romanos 11:33, né? Adoração. Então, irmãos, por que pregar essa doutrina? Se o que o homem precisa é se arrepender e crer. Se ele se arrepender, ele vai ser salvo e crer. Independente se ele entende se é eleito ou não, o importante é que ele crê e se arrependa. Por que pregar a eleição? Porque essa doutrina revela algo sobre Deus. Atributos de Deus, características de Deus. Então, a Bíblia trata dessa doutrina. Certo? Então, se você evita essa doutrina, negligencia ela, então aspectos do ser de Deus vão ser negligenciados. Quem é Deus? Como é que é Deus? Como é que ele age? Como é que ele se revela? Então, se você evita a doutrina da predestinação, você não vai ter um entendimento equilibrado, bíblico, sobre a pessoa
de Deus. Então nós aprendemos que Deus não torna a salvação possível para todas as pessoas, mas realidade para os seus eleitos. Deus torna a salvação uma realidade para os seus eleitos, enviando Jesus para morrer por eles e enviando o Espírito para convertê-los, aplicar os méritos de Cristo nos eleitos, convertendo os eleitos, regenerando os eleitos, trazendo os eleitos a um estado de graça, dando a fé salvadora e o arrependimento para a vida. Certo? Então, Deus não só torna possível a salvação para todos, e aí quem quer e muitos se perdem. Não, a salvação é a realidade. Deus está operando a salvação eficazmente. Essa doutrina deve ser para nós motivo de admiração e alegria. Lembra lá que nós lemos Lucas 10:20? Diz: se alegrem, porque o nome de vocês está arrolado nos céus, escrito no livro da vida. Isso, irmãos, é motivo de alegria. Se você parar para pensar, eu sou um pecador, depravado, indigno. O que eu mereço é a condenação. E Deus me amou, e não foi por nada que havia em mim. Deus me amou na eternidade. Deus me escolheu por graça. Escolheu aquilo que era loucura para o mundo, aquilo que nada é. Isso é motivo de alegria, de doxologia, né? Que é louvor, alegria. Certo? Então, essa doutrina para o verdadeiro crente é motivo de admiração e alegria. A vontade preceptiva, né? Ou seja, a lei de Deus, o que está escrito na Bíblia, e não a vontade decretiva, é a nossa norma de conduta. Então, o que eu preciso saber é o que está revelado, não o que está oculto, a vontade do decreto. Né? Embora eu sei que existe um livro da vida e que se eu me arrepender de verdade e crer, eu tenho evidências de que meu nome está lá. Eu posso me alegrar com essa salvação em Cristo Jesus. Da perspectiva divina, a eleição vem primeiro e a graça é consequência dela. Na eternidade, Deus primeiro escolheu e depois ele enviou Cristo e o Espírito e depois ele concede a graça. Da perspectiva do homem, a graça deve vir primeiro e só depois é que eu vou inferir, entender que eu sou um eleito. Então não é ficar querendo saber se eu sou um eleito sem ter evidências nenhuma na minha vida de conversão. Então, eu recebi a graça de Deus, a graça de Deus operou na minha vida, no meu coração, pela palavra. Né? Eu não sou o que eu deveria ser. Né? O crente ele nunca é o que ele deveria ser, ele nunca é totalmente santo, o ideal. Mas ele não é mais o que ele era, né? Como John Newton bem afirmou. Né? Então, será que a graça operou? Será que houve alguma transformação em algum nível? Será que Deus me resgatou em alguma medida? Não é, irmãos, que nós vamos deixar de ser pecadores. Mas será que houve uma intervenção de Deus na minha vida, pela palavra, produzindo fé e arrependimento? A ordem de arrepender-se e crer é para todos os homens, indiscriminadamente. Não é para quem é eleito. Né? Embora nós cremos que existem os eleitos, mas a pregação é para toda criatura. E na pregação não pergunta-se primeiro. Porque ninguém sabe também. Você é eleito, então eu vou pregar para você. Não. Não é assim que acontece. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. Quem crê e for batizado, quem crê pela obra do Espírito, né, quem crê verdadeiramente, será salvo. Então há uma responsabilidade sobre todos os ouvintes do evangelho. Todos. Independente da questão da eleição, o evangelho está sendo pregado e todos os ouvintes, como eu falei também hoje pela manhã no culto, criança, adolescente, adulto, velho, homem, mulher, rico, pobre, todos que estão ouvindo o evangelho estão sendo chamados pela palavra. Né? Deus usa a palavra, Deus está chamando a fé e o arrependimento bíblicos. Certo? Então,
primeiro a ordem é: arrependa-se, creia. Depois o crente tem o privilégio de consolidar a sua vocação e eleição, concretizar isso, desenvolver. Vamos ver Filipenses 2, de 12 a 13. Esse texto é muito interessante porque ele concilia soberania de Deus e responsabilidade humana. Esse texto, se você quiser um texto bom para você guardar, memorizar, eis um texto interessante, que ele equilibra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Filipenses 2, de 12 a 13, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja que ele está dizendo algo que você deve fazer como crente. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Agora veja o verso 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, como crente, nós podemos desenvolver a nossa salvação, buscar a santificação, os frutos, a evidência de que temos fé, de que somos convertidos, de que nos arrependemos dos nossos pecados, mas sabendo que é Deus quem opera, quem efetua em nós tanto querer como realizar. Certo? Então, primeiro, arrependa-se, creia, como crente, desenvolva a sua salvação. Mas saiba que se você está operando isso, é porque Deus está lhe dando graça. Há uma evidência aí muito forte, se a palavra tem operado na sua vida, se você tem desejo, né, de crescer na graça, no conhecimento, isso é uma evidência de que Deus está efetuando algo, né, em você. Porque por natureza nós não nos interessamos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Há umas se fizerem muitos. Por natureza, nós não queremos a Deus. Somos ovelhas desgarradas. Né, nos desviamos pelo caminho. Essa é a nossa natureza, é o nosso pecado. Né, a nossa condição caída. Certo? A doutrina da predestinação é de fato um grande mistério. Uma das coisas profundas de Deus, que nossos débeis intelectos não podem compreender totalmente. Em nossas indagações sobre o assunto, devemos reprimir uma vã curiosidade e não tentar ser mais sábios do que o que está escrito. Mas visto que a doutrina é revelada por Deus em sua palavra, é um assunto apropriado para uma investigação sóbria e deve ser publicada no púlpito e na imprensa. Então nós podemos, né, tratar desse assunto, escrever sobre ele, pregar sobre ele. Né? Uma vez eu dei um livro do autor A.W. Pink, Os Atributos de Deus. Eu emprestei um livro para uma irmã. A irmã ficou toda se tremendo. Ela voltou, ela tinha lido o livro, ela ficou toda se tremendo. Esse livro, não era para falar, esse livro fala da predestinação, como se fosse um absurdo. Né? Ela ficou assustada, a irmã, né? Porque o livro falava da predestinação. Né? Então, claro, é uma doutrina que causa temor, né? Produz temor, né? Manifesta um Deus soberano, santo. Né? Então, mas reprimindo a vã curiosidade, né? Sendo humildes, nós podemos estudar o que está revelado. Isso pode ser pregado, pode ser tratado. Não está revelado na Bíblia, isso não é para ser tratado escondido. Não tem no Evangelho, na igreja, assunto só para uma cúpula separada de pessoas mais elevadas espiritualmente. Não. Todo o conhecimento de Deus está revelado na Bíblia, é para todo crente. Claro que existe a maturidade, né? Claro que existe pessoas que ainda não estão maduras, né? São neófitos, tem que tomar leite, né? Não comer a carne da palavra. Existe isso aí. Porém, irmãos, não existe assunto secreto que só um grupo mais espiritual, né, pode ter acesso. Certo? Calvino observa o seguinte: para que as coisas que o Senhor guardou em segredo não possamos examinar. Então, o que Deus não revelou,
O que é realmente secreto, ele não revelou. Então, não nos cabe querer investigar isso. Agora, as coisas que ele trouxe abertamente, não podemos negligenciar. Então, se Deus falou e a gente não tem interesse no que Deus falou, é negligência. Deus está falando e eu não quero ouvir. Para que, por um lado, não sejamos condenados por vã curiosidade, querer examinar o que Deus não revelou é vã curiosidade, e por outro lado, ingratidão. Se eu não quero o que Deus já falou, ingratidão. Se essa doutrina fosse perigosa ou inútil, Deus não a teria revelado. Olha aí o que está dizendo, né? Calvino como um pregador, um pastor, né? Um teólogo, e o que ele está dizendo. Se essa doutrina fosse perigosa ou inútil, Deus não teria revelado. Pastor, não prega isso não, que senão o povo vai endoidar, vai cair em depressão, né? Vai se desesperar. Irmãos, de maneira bíblica, com temor, com reverência, nós devemos pregar. Né? Não há perigo. Né? Deus é soberano, Ele vai usar a sua palavra, né, do modo que lhe apraz. Né? Claro, devemos pregar de modo fiel. Se fosse perigosa essa doutrina ou inútil, Deus não teria revelado. E para os homens tentar suprimi-lo, é denunciar a sabedoria de Deus. Então, quando o homem quer esconder essa doutrina, ele está querendo ser mais sábio que Deus que revelou. Né? Então, muita gente quer ser mais sábia do que Deus. Irmãos, Deus usa essa doutrina para converter gente, pecadores, para humilhar pessoas, para fazê-las ver que elas não são nada, que elas precisam de Deus. Então, como esconder essa doutrina? Certo? Será que Deus, ele vai dizer aí, ó, veja o que Calvino diz. Será que ele não sabe, se fosse perigosa essa doutrina, será que Deus não ia prever isso? Né? Qualquer um, acrescenta Calvino, que trabalha para desviar a doutrina da predestinação, diz abertamente mal de Deus, como se algo tivesse escapado dele inadvertidamente, o que é prejudicial à igreja. Então, quem busca se desviar dessa doutrina está dizendo assim, ó, Deus escorregou ali a doutrina da predestinação e ele deixou passar uma coisa que é ruim para a igreja. É uma loucura, né? Pensar nisso. É algo insano. Certo? Essa doutrina, entretanto, deve ser tratada com discernimento e prudência especiais, evitando especulações humanas e aderindo ao que é claramente revelado nas Escrituras. Quando discutido com prudência, não levará à licenciosidade nem ao desespero. Quando, irmãos, pregamos equilibradamente essa doutrina, enfatizando a responsabilidade humana, quando pregamos da maneira correta, isso não vai produzir que os homens, então agora é predestinação, então eu vou pecar à vontade. Não. Se você pregar fielmente quem é Deus, isso gera um temor, isso freia, saber que Deus é santo, justo, que Ele pune o pecado, que Ele é totalmente soberano, que ninguém pode forçar Deus a fazer nada. Isso vai produzir prudência, reverência. Então, essas pessoas que usam a predestinação para desculpa para pecado, elas não entenderam, elas não ouviram essa explicação, ou não entenderam de modo correto essa doutrina da predestinação. E também essa doutrina não leva ao desespero. Não é o propósito da doutrina da predestinação levar ao desespero. Satanás pode até usar essa doutrina e lançar a tentação, né, seus dardos inflamados, na consciência do pecador que está ali ouvindo a pregação, ainda está sendo buscado por arrependimento, para tentar induzir esse pecador a não ir a Deus, dizendo assim, não, isso aí não é para você não, né? Você não merece, você está perdido. Mas isso aí não é o que a Bíblia ensina, né? Isso aí são tentações de Satanás, o coração enganoso do homem. Então essa doutrina, se ela for corretamente pregada, ela é uma doutrina santa, uma doutrina que produz
prudência, reverência, freia o pecado. Né? O homem está ali vivendo sem freio nenhum, libertino. Né? Quando ele ouve, quando ele é confrontado com essa doutrina, o seu prazer ali naquele caminho, ele sofre um golpe muito grande. Porque ele sabe que aquele prazer ali que ele está tendo, naquele caminho pecaminoso, ele vai ter uma punição. Se ele não se arrepender e crer, né, e que esse arrependimento e fé está nas mãos do Senhor. Então essa doutrina conduzirá eminentemente ao conhecimento, estabelecimento e conforto dos cristãos. Então essa doutrina tem um uso para crentes, né, e para descrentes. Como várias doutrinas, né, têm um uso para crentes e para descrentes. Então tem um propósito, não está por acaso na Bíblia, certo? Então isso é importante entender. Irmãos, eu vou dar uma olhada aqui como é que está a transmissão, se tem alguma pergunta. Ok, vamos ver aí. Vamos ver quem chegou aí. Os irmãos aí estão acompanhando. Irmão Marcos, graça e paz. Irmão Del Reis. Né? Boa noite aí, meu irmão. Tá tudo bem aí, graças a Deus. Transmissão ok, que bom. Irmã Elda, graça e paz. Irmã Gisele. Irmão Emerson aí, graça e paz. Irmã Carla, irmã Nath. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Parece que ainda não. Irmã Josi, boa noite. Terezinha, graça e paz. Irmão Emerson parece que mandou uma pergunta aí, vamos ver. De alguma forma, a doutrina da predestinação pode nos auxiliar na explanação da mensagem do Evangelho a um não convertido? Como eu posso incluí-la numa mensagem evangelística? Eu vou tratar, viu, meu irmão? Está aí na sessão. Né, eu vou tratar de algumas aplicações dessa doutrina e que eu creio que pode sim ser usada na mensagem evangelística, certo? Inclusive, eu usei o livro do pastor Paulo Anglada, né? Ele tem algumas aplicações dessa doutrina e nós vamos caminhar aí por isso aí e eu vou tentar, então, responder lá perto do final, né? Como é que essa doutrina pode nos ajudar na explanação da mensagem do Evangelho. Eu creio que essa doutrina, viu, meu irmão, ela está intimamente relacionada com o Evangelho, né? E Deus na eternidade nos escolheu, Ele enviou seu Filho. Então, como pregar o Evangelho sem falar da eleição, né, na eternidade? Então, eu creio que essa doutrina é o Evangelho em certo sentido. A minha pergunta é, como pregar o Evangelho sem falar da predestinação? Como pregar o Evangelho? Então, você vai ter que ir direto para o arrependimento e a fé. Né? Você pode até pregar o Evangelho, evitando ali no primeiro momento a eleição, mas não é tão simples assim. Você tem que... É difícil, né? Eu acho até difícil pregar evitando a eleição e a predestinação. Porém, tem grupos que pregam, né? Os arminianos fazem isso. Então, eles não creem da nossa maneira na predestinação e eleição, então eles tentam fazer isso. Mas no final a gente vai caminhando aí e vai responder melhor a pergunta do irmão Emerson aí. Então, irmãos, deve-se sempre lembrar que nenhum homem pode saber sua eleição antes de sua conversão. Certo? Então, a questão primária para todos nós é... Né? Claro, existe a eleição, está na Bíblia, não tem como fugir, você vai esbarrar nela. Mas o principal que você deve buscar em Deus se firmar eu já sou convertido, eu estou no estado de graça, eu fui regenerado ou não. Certo? Então, é isso que nós devemos investigar primeiro. Portanto, em vez de se intrometer no propósito secreto de Deus, ele deve atender à sua vontade revelada. Então, a eleição é revelada, mas não é revelada quem são os eleitos. Então você pode estudar a eleição, mas ela não revela quem são os eleitos, os nomes. Mas o que Deus revela, a vontade revelada é a toda criatura é enviada a mensagem. O Evangelho é pregado a toda criatura. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o meu papel é atender à vontade revelada de Deus.
para que, certificando-se da sua vocação, possa averiguar sua eleição. Então, primeiro, você deve buscar entender se você ouviu o chamado de Deus, se ele foi eficaz na sua vida, se você é um crente de fato. Aí agora você vai averiguar, né, os frutos aí da eleição. A ordem e o método em que esse conhecimento pode ser obtido são apontados pelo apóstolo Pedro, quando ele exorta os cristãos. Veja aí, 2 Pedro 1,10. Eu acho que eu citei aqui, mas quem quiser aí abrir a sua Bíblia, mas já está aqui, está aí no slide aí, mas quem não está visualizando pode abrir. 2 Pedro 1,10 e 11. Veja que Pedro diz aos crentes, né? Ele escreve aos crentes. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os crentes são chamados, né, a confirmar, a buscar segurança da salvação. Não é primeiro saber se é eleito, né, para depois, não, agora eu vou servir a Deus, eu vou ser crente. Se eu for um eleito, então, agora eu sei que eu sou um eleito de Deus, então eu vou buscar ser crente. Não, isso é uma ordem errada, né, equivocada. Sua eleição eterna deve permanecer um segredo profundo, até que seja descoberta para eles por seu chamado eficaz no tempo. Quem são os eleitos é um segredo de Deus, né? E quem vai saber, na verdade, é o crente que tiver esses frutos. O Espírito vai testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus, como Paulo diz lá em Romanos, né? Mas quando tiverem averiguado sua vocação, eles podem infalivelmente concluir que foram eleitos desde a eternidade. Então, se você puder provar que você é um vocacionado, que você foi chamado, que você creu, que você se arrependeu, então pode ter certeza que você é um eleito. Porque todo eleito será chamado dentro do tempo. Todo eleito crerá, todo eleito se arrependerá. A eleição, então, não desanima nenhum homem em relação a obedecer aos chamados e aceitar as ofertas do Evangelho. Entende isso? A eleição não desanima ninguém. As pessoas estão sendo chamadas. O dever delas é vir. Se ela vier, Jesus diz, né, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe der, né, não lhe atrair. Né? Então, mas o chamado está aí. Então não há desânimo. O que cabe ao pecador é vir. Por que ele não vem? Nós sabemos, não vem porque é depravado, está morto nos seus delitos e pecados. Mas o chamado está aí. Venha a Cristo, vá a Cristo. Se ele for, é porque ele é um eleito. Né? Se ele for, é porque é um eleito. Então, mas assim, veja, olha o interessante que vai ser dito aqui agora. Os convites do Evangelho não são dirigidos a homens como eleitos, mas como pecadores prestes a perecer. Eu não sei quem é eleito, nós não sabemos. Eu não prego. Será que aquele não é eleito? Vou pregar para ele. Não é assim, irmãos. Nós pregamos a pecadores que estão indo para o inferno. Que estão perecendo, que estão morrendo. Aí nós vamos evangelizar, nós vamos pregar o Evangelho. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos precisam ouvir o convite, as boas novas. Todos precisam de Cristo. Precisam ir a Cristo. E Jesus diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todos precisam, todos estão sendo chamados. Né? Jesus está sendo oferecido. E todos são pecadores e precisam. Então a gente não prega para quem, porque ninguém sabe quem é eleito. Então como é que eu vou pregar para os eleitos só? O hipercalvinismo, que é uma heresia, um erro, né? Os hipercalvinistas, eles vão pregar só para... Não sei como é que eles conseguem, né? Dizer que vão pregar só para os eleitos. Mas eles não vão em busca dos pecadores, né? Eles não vão evangelizar e vão deixar as pessoas querer vir para a igreja só
e a ideia é que eles vão pregar só para quem é eleito. Não, nós devemos pregar a toda criatura. Esse é um argumento em prol da evangelização, de falar na família, falar para pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque todos precisam ouvir. Né? Então veja aí, Emerson, já aí, ó, um ponto aí da sua pergunta aí. Como é que essa doutrina, né, incentiva aí o evangelismo, né? Então, Deus não revelou a lista dos eleitos. Ele revelou que há uma eleição, mas não revelou quem é. E o evangelho, não há contradição entre pregar o evangelho a toda criatura e a doutrina da eleição. Porque Deus revelou que esse evangelho deve ser pregado a toda criatura. E todos precisam, independente de ser eleito ou não. Todos precisam se arrepender e crer. Né? O não eleito, ele vai ignorar o chamado pela sua depravação, pelo seu pecado, pelo seu coração corrupto, né? Pela sua maldade. Porém, ele precisa também do evangelho. Certo? Precisa desse evangelho. E a doutrina da eleição deve ter uma influência santificadora e consoladora sobre todos os que obedecem sinceramente ao evangelho. Essa doutrina, para as pessoas sinceras, crentes de verdade, ela tem uma influência santificadora. Deus me amou. Deus me escolheu. Tão indigno eu sou. Então, que grande amor de Deus por nós. Então isso vai me constranger. Isso vai me constranger a buscar a santidade. Isso vai me consolar em meio às lutas, em meio aos problemas, às crises. Deus me amou, Deus me escolheu. Eu estou seguro. Eu estou nas mãos de Deus. Isso vai me consolar. Então, ela é calculada, essa doutrina é calculada para inspirá-los com sentimentos de reverência e gratidão para com Deus. Essa doutrina é para produzir reverência e gratidão. Para humilhar as suas almas no pó, perante o soberano eterno. Para estimulá-los à diligência no cumprimento do dever. Para proporcionar-lhes forte consolo sobre as tentações e provas da vida. Então vai vir dificuldade, né? Vai vir lutas, mas nós sabemos que estamos seguros nas mãos de Deus. Nenhuma condenação há para nós. Todas as coisas cooperam para o bem. Então a eleição, irmãos, nos dá força para encarar os desafios da vida. Para enfrentar as lutas. Se tiver que morrer, né, servindo a Deus, estamos salvos. Então, essa doutrina da eleição ela tem muita utilidade para os crentes. E animá-los com a esperança viva de glória eterna. Então, nós temos motivo para comemorar todos os dias, por sermos salvos, por sermos eleitos. Nos alegrar pelo que Deus já fez. Então, independentes, você quer muito uma coisa, você eu ficaria muito feliz. E claro, existem alegrias, né, terrenas que Deus nos dá. Mas independente, se você tem a Cristo, se você se arrependeu, se você creu, se você tem evidências de eleição, você tem motivos para se alegrar. Pode vir um pior problema na sua vida. Doença mais grave. Se você é um eleito, você pode se alegrar no Senhor, porque você está salvo eternamente. Né? A partir daqui, irmãos, eu vou citar o livro do pastor Paulo Anglada, Soli Deo Gloria, e a gente vai começar a entrar na parte das aplicações. Vamos aplicar, que na verdade a confissão de fé traz algumas aplicações que o Paulo Anglada, o pastor Paulo Anglada, citou aí, aplicou, mas é a aplicação da própria confissão, mas ele expandiu isso. Então nós vamos ver isso no final. Vamos ver aí como é que está isso, tem alguma, antes de partir para essa parte final. Vamos observar aí se tem mais alguma pergunta aí. Aparentemente não. Aparentemente não apareceu mais nada, nenhuma mensagem aqui não. Irmãos, preparem aí que eu vou para o desfecho. Se tiver mais alguma dúvida, viu? Fiquem à vontade. Certo? Até agora eu não vi mais nada aqui não.
Só foi a última, foi a de Emerson aí. Vamos lá. Pastor Paulo Anglada, ele cita mais uma vez aí Calvino, para nos mostrar que essa doutrina é útil, é prática, tem uma utilidade prática. Calvino diz: eu quero, em primeiro lugar, rogar encarecidamente aos meus leitores a terem cuidadosamente em mente a advertência que eu faço agora, que esse grande assunto não é, como muitos imaginam, uma disputa espinhosa e ruidosa. Ou seja, não é negócio de debate. Muita gente conhece a fé reformada, começa a ler Calvino, acha que ser calvinista, crer na eleição, é questão de sair na internet ou então na rua debatendo com todo mundo, para vencer debate, para humilhar os outros, para dizer que sabe muito. Pessoas se tornam arrogantes por meio da crença nessa doutrina. Não é o propósito da doutrina. Certo? Não é, como muitos imaginam, uma disputa espinhosa e ruidosa, diz Calvino. Nem uma especulação que enfada a mente dos homens sem nenhum proveito. Então não é o propósito ficar só especulando sem proveito nenhum. Mas sim um estudo sólido, voltado para o bem dos piedosos, para o bem dos crentes. Porque ela edifica saudavelmente a fé, nos treina na humildade. Então essa doutrina nos torna mais humildes. Nos maravilha diante da ilimitada bondade de Deus para conosco, enquanto nos impulsiona a louvar essa bondade com adoração mais sublime. Pois não há meio mais eficaz para edificar a fé do que considerarmos atentamente a eleição de Deus. Então, é uma doutrina muito edificante. É uma doutrina muito útil para adorarmos a Deus, a qual o Espírito Santo sela em nosso coração enquanto ouvimos, mostrando-nos que está afirmada na vontade eterna e imutável de Deus para conosco, e que, portanto, não pode mover-se ou ser alterada por nenhuma tempestade desse mundo. Essas verdades são firmes. Irmãos, num tempo como o nosso, num tempo de crise, num tempo em que morreu 100 mil numa pandemia, 100 mil pessoas, aí, mais de 100 mil pessoas, nós sabemos que morrem quase isso de violência, de bala, de crimes no nosso país. É um clima de guerra que vivemos, um pé de guerra. Saber da eleição é muito importante. Porque todos nós, jovens, crianças, todos nós vivemos numa sociedade cheia de riscos, de perigos, a todo momento. Então, essa doutrina, ela nos dá segurança, certo? Nos dá segurança. E ela não pode ser alterada, né, por nada nesse mundo, nem por assalto de Satanás, variação ou fraqueza da carne, pois nossa salvação torna-se segura para nós, quando descobrimos que a sua causa está no coração de Deus. Então, a eleição torna a salvação algo seguro. Não é algo que eu ganho e perco. Não é algo que Deus me dá e tira depois. É algo que torna seguro, né, essa doutrina. Esse parágrafo, né, e aí nós vamos voltar para o parágrafo de aplicação final. Esse parágrafo também destaca 4 aplicações práticas da doutrina da predestinação. 4 aplicações, né? Motivação para adoração reverente e sincera, né, humildade, diligência e consolo, e abundante consolação. Voltando aí, veja aí no final da sessão, da confissão, veja aí bem na parte final do meu professor, diz: assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina oferece motivo de louvor, reverência, admiração, humildade, diligência e consolo. Então são aplicações que a confissão de fé diz. Então vamos para 4 aplicações dessa doutrina para a prática. Primeira delas, motivação para a adoração reverente. Irmãos, essa doutrina revela Deus, revela o pecado, a pecaminosidade humana, que o homem não vai a Deus por ele mesmo. Revela o plano de Deus de salvar pecadores depravados. Revela a sabedoria de Deus, o amor de Deus. Diante de tudo isso, só podemos nos prostrar e adorar a Deus, tributando-lhe todo louvor, glória, força, honra e virtude. Né? O pastor Paulo Anglada aí citando ele. Então, essa doutrina nos dá uma atitude correta para o culto. Humildade.
não tem doutrina melhor para humilhar pecador do que a eleição. Né? Não tem motivo de vanglória, né? O crente, o calvinista, o reformado, não tem motivo de vanglória. Né? Não há lugar nessa doutrina para soberba, orgulho ou jactância espiritual. Paulo diz em Romanos 3, 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, a eleição, o evangelho da graça, as doutrinas da graça, elas anulam o motivo de orgulho. Porque ninguém tem mérito em ter sido salvo. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós que somos salvos é pela graça. Se você vai para o céu e o outro não foi, não é porque você é melhor do que o outro que não foi. Todo o mérito da salvação está em Deus. E toda a culpa dos que se perdem está no homem. Está no pecador rebelde, no depravado, que não quis ir a Deus ou não se arrependeu dos seus pecados. Então, não há qualquer reivindicação de glória do pecador que é salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nada humilha mais o homem do que saber que antes dele nascer, fazer qualquer coisa, na eternidade Deus escolheu. E Deus escolheu por graça. Então, irmãos, não há base nenhuma para o orgulho, a vaidade. Então, nós precisamos ter corações humildes, bem-aventurados, né? Os que choram, os mansos, os humildes. Lá no Sermão do Monte, o discípulo de Jesus, ele vai ser humilde porque ele é um pecador indigno. Deus vai, se você é um eleito, Deus vai lhe fazer cada vez mais humilde. Deus vai lhe humilhar cada vez mais. Deus vai lhe mostrar cada vez mais pela palavra que você não é nada. Deus vai lhe fazer ver a sua indignidade. Que se existe uma salvação, você não pode ser que você tenha nada para contribuir com ela. Porque o Espírito vai lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa doutrina também é um incentivo à diligência. A diligência é você se esforçar. Muita gente diz, não, é eleição, então o homem não vai fazer mais nada. Não. A eleição não é contrária ao homem se humilhar, buscar a Deus, orar, pedir ao Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, pecador. Nós professamos a soberania de Deus, mas também a responsabilidade humana. Não cremos no livre-arbítrio, mas admitimos a nossa responsabilidade. Nenhum eleito irá para o céu a pulso, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Certo? Aí a Bíblia fala, na luta contra o pecado, temos que resistir até o sangue. Então há uma necessidade de mortificar o pecado. Então há um equilíbrio na Bíblia. E então a eleição, se for pregada corretamente, ela incentiva a diligência, não a negligência. Não a pessoa não querer fazer nada e se arriscar a se perder eternamente. Não é esse o propósito dessa doutrina. Fonte de abundante consolação. Outra implicação prática da doutrina bíblica da predestinação é o conforto que ela oferece aos que creem. Então Deus ele não é instável, Deus não muda, ele não é impotente nas suas previsões, ele não é tomado de surpresa, ele é um Deus soberano, a sua vontade é eterna, imutável, soberana, incondicional. Acreditamos que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então eu encerro aí e vamos ver se tem dúvidas e perguntas. Voltando aí também a pergunta de Emerson, como é que isso ajuda na questão da evangelização, Nós vamos ver lá se tem mais alguma pergunta e a gente já vê. Irmã Nath pergunta: na opinião do Senhor, a certeza da salvação é evidência da eleição? Nós vamos ter um capítulo da confissão que trata da doutrina da certeza da salvação. E claro, ela é uma doutrina bíblica, nós vamos tratar dela, mas existe o risco de
a pessoa tem uma falsa paz, uma falsa segurança, baseada em falsas evidências. Então, nem toda certeza de salvação é uma certeza saudável, certo? Então, Satanás, ele usa também disso para gerar, né, uma certeza equivocada. Então, existe o verdadeiro eleito, existe uma certeza sadia, mas existe também, né, uma certeza falsa. Mas eu creio que, de modo geral, um crente verdadeiro, ele vai ter paz, alegria no Senhor. Então, a certeza é uma das evidências. Você tem que ter cuidado só para não descansar num exame raso dessa certeza. Mas nós vamos ter um capítulo da confissão que vai abordar a questão da certeza. Como é que a gente vai ter essa certeza corretamente, né? De modo sadio e bíblico. Mas acaba sendo uma evidência, né? Uma evidência para que você tenha paz com Deus. Então, quando você está no processo de conversão, o Espírito lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecador, ele fica sem paz. Mas aí chega um momento em que ele é regenerado, ele é perdoado, ele é justificado. E em alguma medida eu creio que todo crente ele encontra paz. Mas essa paz pode oscilar, né? Pode ser perdida essa certeza por algum momento. Aí depois ele precisa renovar esse arrependimento, né? Continuar caminhando com Deus. E aí, ou seja, essa certeza ela é uma evidência. Porém, a pessoa pode por algum momento passar por uma crise, uma depressão espiritual, perder por algum momento essa segurança. Então não quer dizer que ela perdeu a salvação. Então não posso dizer que a certeza é a única evidência. Ela é uma boa evidência, mas ela não é a única e ela deve ser tratada com cuidado, né? Porque há riscos também. Né? Aí Emerson ele perguntou, né, como é que essa doutrina pode auxiliar na explanação da mensagem do Evangelho a um não convertido, né? Emerson, essa doutrina ela ajuda a pessoa não convertida ela a ouvir o Evangelho com a atitude correta, né? Ela coloca o pecador no lugar dele. Porque a maneira que o Evangelho é pregado, aqueles que não creem na eleição, é como se Deus tivesse... Jesus veio para todos, mas agora depende do homem, né? A salvação não é uma realidade, né? Deus não efetiva essa salvação, e Deus está ali como que implorando aos pecadores para que venham a Ele, né? Como um Deus impotente, né? E agora depende só do homem, né? Não depende de Deus, nada depende de Deus a partir de agora. Então, eu creio que esse tipo de evangelismo, que ignora a eleição e a depravação do homem, ela exalta muito o homem. Então, a eleição, eu creio que essa doutrina, ela humilha o pecador, ela prepara o pecador para um recebimento correto do evangelho. Ele tem que ir a Cristo humilhado. Ele tem que ir a Cristo. Cristo é um rei. Você lembra da história de Esther? Esther, ela era judia, era um momento lá do cativeiro, né? Pela providência de Deus, ela era muito bonita e casou com o rei da Pérsia, né? É um caso ali excepcional, né? Um casamento misto, que foi providencial para a libertação do povo de Deus ali, né? Naquele momento ali. Lembra que o rei persa, ninguém poderia se apresentar diante do rei sem que ele quisesse. E se a pessoa arriscasse, podia morrer. A menos que o rei estendesse o cetro e aceitasse a audiência ali daquela pessoa. Então, a pessoa ia apresentar aquele rei tremendo com medo. Porque aquele rei era soberano e o que ele decidisse estava decidido. Se ele não aceitasse, tivesse que morrer, Esther disse, pode ser que eu morra. Porque pela lei dos persas, ninguém pode se apresentar ao rei se não for chamado. E se fossem ser chamado, pode ser que morra. Mas era uma questão de vida ou morte. Ela diz, não, eu vou.
arriscando a vida dela. Aí o rei estendeu o cetro, dando autorização a ela, e ela escapou ali naquele momento. Então, Cristo é rei, ele é o Senhor. Então, a maneira do pecador ir a Cristo não é arrogante, não é achando assim, não, agora depende só de mim. Na hora que eu quiser eu vou, ele tem que me aceitar. Na hora que eu quiser, não, eu sou muito jovem, deixa eu ficar velho. Quando eu estiver perto de morrer, eu faço a oração do pecador. E aí tudo bem. Então, isso é carência de um entendimento da soberania de Deus, da doutrina da eleição. Isso é uma visão de Deus, de um Deus que é pregado, que de fato, pela soberania de Deus, pode ser que o Espírito humilhe esse pecador usando essa informação aí de um evangelho mais raso, mas eu creio, viu, irmãos, que Deus usa grandemente a doutrina da eleição corretamente pregada, como vimos hoje, para colocar o pecador no seu lugar. Então, ajuda na evangelização de um não convertido. Então, você pode incluir na mensagem evangelística a soberania de Deus, e eu creio que você pode dizer ao pecador, esse é o evangelho, Cristo morreu, você é chamado a se arrepender, mas você não pode ir a ele, se isso não lhe for dado. Você precisa se humilhar. Você precisa orar. Senhor, dá-me arrependimento. Dá-me a fé. Agostinho de Hipona, ele tinha uma oração que era o seguinte: Senhor, pede-me o que quiseres, mas dá-me o que me pedes. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Que ele não poderia fazer nada se Deus não lhe desse condição de fazer. Então ele diz, Senhor, pode me pedir qualquer coisa, mas me dá a condição de obedecer. Ou seja, reconhecimento do seu pecado, da depravação. Então eu creio que podemos incluir essas verdades no nosso evangelismo. Certo? É correto, é corretamente incluído. Agora, pode ser incluído. Agora, tem que ser feito com muito cuidado, da maneira correta. Porque tem muita gente aí se perdendo por uma superficialidade no entendimento do que é eleição. E é muito triste isso, irmãos. É falta de pastoreio, é falta de orientação. Muita gente, quando quer procurar um médico, vai no melhor médico. Quando vai construir sua casa, pega um engenheiro bom, para que a casa não caia depois na cabeça dele. Mas quando quer a questão espiritual, quer ouvir qualquer pregação, qualquer doutrina. Então, a doutrina verdadeira é questão de vida ou de morte. Se você, um falso mestre, desvia muitos, leva muitos para a condenação. Um falso ensino é algo terrível. É algo que, infelizmente, muitas pessoas vão se perder nesse caminho. Então, nós devemos usar a verdade de Deus, pregar a verdade de Deus no nosso evangelismo. Não devemos esconder a verdade de Deus. Certo? Porque é questão das almas eternas. É questão de vida ou de morte. Então, por amor aos perdidos, nós devemos falar a eles todo o conselho de Deus. Toda a verdade. Não devemos esconder quem é Deus. O que é o Evangelho. Não devemos esconder. Então, aplique esse conhecimento ao evangelismo, sim. Pode aplicar. Não tenha medo. Não tenha medo. Pode falar. Não tenha medo. Se vai assustar, pode ser que alguém retruque. Aí você cita Romanos 9:20. Quem és tu, com amor, né? Ali Paulo está meio bruto ali. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ah, pastor, mas as pessoas vão dizer que é injusto. Aí você mostra na Bíblia. Mostre lá. Então tem que ter coragem, né, para evangelizar. Né? Para reformado, a gente que é reformado para evangelizar tem que ter coragem. Porque a doutrina de Deus é uma doutrina que é contrária à carne, ao pecado. Né? A mentalidade humanista do homem. Né? O homem no centro. Os homens, né, o humanismo, o homem está no centro. O antropocentrismo, né? As pessoas querem que o homem seja o centro do mundo, da história. Aí de repente você chega, não, Deus está no centro. Deus é o Senhor.
Ele é soberano. A vontade dele é a principal. Então, isso é muito chocante, né? Eu estava lendo o comentário de Sproul, ele falando lá do evangelismo, né? Que tinha uma técnica lá de evangelismo explosivo, né? E aí ele ficou meio em dúvida, né, se essa técnica era boa. Aí ele citou depois, né, querendo ou não, irmãos, isso aqui que nós estamos falando é impactante, né? Ele citou lá, eu não lembro exatamente o que foi, mas isso confronta o pecador mesmo. Agora, a gente tem que ter coragem para falar, né? Falar em amor, em oração, desejando o bem do ouvinte, desejando a saúde do ouvinte, a vida do ouvinte, mas com coragem. Porque esse ouvinte, ele é um pecador. Se ele não se arrepender, ele está perdido. E por amor a essa alma, temos que falar isso, essas verdades que são difíceis. Mas por amor nós devemos falar. Certo, irmãos? Eu encerrei aqui, eu não vi mais nenhuma pergunta aí. A última palavra que eu vi foi o amém do presbítero Romeu. Mas não vi mais nada aí. Não sei se não está aparecendo para mim. Mas o tempo aí também já é 1h10 de live, né? Então está na hora da gente encerrar mesmo. Irmãos, eu encerro aqui o capítulo 3. Nós vamos entrar no próximo estudo na doutrina da criação. Vamos entrar na doutrina da criação, na confissão de fé. Quem desejar é bem-vindo a acompanhar. Então Deus abençoe cada um, né? Boa noite aí de domingo e uma boa semana a todos. Vamos orar concluindo. Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa aula, por esse estudo abençoado da Tua Palavra. Que o Teu Espírito, ó Pai, esteja nos instruindo. Ó Deus, nos ajuda como igreja a amar a Palavra. Coloca, ó Deus, no nosso coração o Teu Espírito, converte-nos, nos dá submissão à soberania do Senhor, ao Teu propósito, alegria, porque o Senhor quis assim, isso é bom, isso nos alcança, ó Deus, com bondade, com misericórdia, nós que nada merecemos, e sustenta a Tua igreja na verdade, nos dá ousadia e coragem para pregar a verdade. O Senhor tem aberto a porta para que essa verdade seja pregada aqui em Alagoinhas. Abençoa, Pai, essa verdade, sustenta ela, alcança vidas por meio dela, nos ajuda a cumprir o ID e anunciar o Teu Evangelho a toda criatura. Perdoa os nossos pecados, nos santifica, produz temor, reverência, louvor em nosso coração. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe, um prazer. Vou encerrar aqui a transmissão. Qualquer outra pergunta e palavra a gente vai respondendo aí para frente. Então, uma boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. Amém.